noite a todos. Que bom eu estar aqui novamente com vocês. Gosto demais desta casa. Este momento para mim é muito gratificante, apesar do trânsito, né, estar infernal. Tem que fechar a loja mais cedo, tem que tomar banho rápido e tem que pegar meu carro e vir para cá. É difícil, é complicado. Pensa você que é simples fazer isso, não é, tá bom? Mas eu venho com alegria, com muita vontade de passar algo de bom para vocês. Eu tenho falado muito sobre o nosso lar e esta palestra foi tirada quase que na sua totalidade do livro Nosso Lar. Eu considero como obra-prima de Chico Xavier, que é a obra de estudo que começa no nosso lar. Então, para quem leu o livro, para quem assistiu o filme Nosso Lar, a gente vai ver que lá no momento em que o André Luiz já está recuperado, já passou pelo tratamento, ele vai no campo da música e tem os músicos tocando lá, né, no meio de um rio ali, um riacho, né? E ele está sentado, tem bastante gente ali à sua volta. Lembra dessa passagem? Quem se lembra? Quem assistiu o Nosso Lar? Lembra dessa passagem? E aí então ele olha para aquela mulher que fazia oração para ele, né? E ela fala: "Ô, doutor André, tudo bem?" E ele já olha com entusiasmo, porque antes ele não olhava para ela com entusiasmo. Lembra dessa mulher? Lembra? E aí, mais adiante, tem o Tobias. O Tobias está com a família dele e ele olha para o André e fala: "André!" E o André se levanta muito feliz, alegre, né, com o Tobias e a sua família. E o Tobias fala a seguinte frase para o André: "André, o mundo necessita de famílias felizes." E ele dá um sorriso e aperta as pessoas que estão à sua volta. E é muito bonito isso. E a gente sabe que o André, depois que ele se recuperou, o primeiro trabalho dele foi nas câmaras de retificação. Lembra dessa passagem? E quem estava lá para acolhê-lo no trabalho? Lísias, Tobias e quem sabe a outra pessoa? Era uma mulher. Vocês não vão, pelo amor de Deus, vocês são da casa. Quem auxiliava o André no trabalho e nas câmaras de retificação? Lísias, Tobias e... Você não vai ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo? É seu. Gente, você quer que eu leve para casa, para a loja novamente? Quer? Narcisa. Depois que eu começo a falar, todo mundo fala. Ah, é? É muito simples, né? É muito simples. Vai ficar aqui. Daqui a pouco a gente faz outra pergunta. Se você merecer, se você se esforçar, você vai ganhar, tá bom? Então, o livro Nosso Lar, no comecinho, diz assim, André Luiz falando: "A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Tudo aqui é passageiro. Tudo passa. As árvores nascem e morrem, os animais nascem e morrem. Muitos rios já nasceram e já desapareceram." Rios, tá? Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Olha, morrer é simples. Um sujeito no Rio de Janeiro acabou de casar, colocou uma taça de champanhe no bolso, tropeçou, caiu. Vocês viram? Aquilo, gente, eu nunca vi uma pessoa morrer daquele jeito. Vocês já viram? Não foi um absurdo, não foi uma morte estúpida. Mas olha aqui o que o André fala: cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. É fácil morrer, o difícil é renascer. Quem já leu o livro Missionários da Luz? Já leram? Quem que reencarna naquele livro? É presente dele. Quem que reencarna? Deu trabalho
Vou começar. C, Giz, pronto, todo mundo sabe, gente. Olha só, eu fico feliz quando todo mundo sabe. Então, André Luiz continua. Uma existência é um ato, coisa simples. Um corpo, uma veste, como a gente troca de roupa todos os dias. Para o mundo espiritual, reencarnar era uma veste somente, porque Deus não tem tempo, o tempo não existe. Nós é que colocamos o relógio para marcar o tempo, mas desde que o tempo foi criado por Deus, é um só existe um tempo. Eu vou morrer, vou para a eternidade. Você vai nada, você já está na eternidade, porque o tempo é um só. Nós é que passamos pelo tempo, não o tempo que passa por nós. É o contrário, está entendido? Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. E quando o André fala que é um sopro renovador, ele está com a razão, porque ele estava no umbral, veio para o Rio de Janeiro, sofreu no umbral mais de... Bom, mais de 7 mas no nosso lar não está 7. Mais de 8 é teu, toque. É teu, pode conquistar. Então, quando ele fala que é um sopro renovador, é um sopro renovador. Por quê? Porque ele passou pelo desenlace, foi para o umbral e quem que socorreu o André? Gente, eu esqueci. Não pode, vocês estudam todo dia. Clarencio, gente. Clarencio foi lá socorrer o André. Então é um sopro renovador, porque ele se renovou nas câmaras de edificação. E foi estudando, e foi trabalhando, e foi progredindo. E aí deixou essa obra maravilhosa para todos nós. Tá bom? Então vamos para frente. Na página 256 do nosso lar, o André então conversa com a sua mãe. A mãe do André, lá, ela não quis dar o nome dela. Então, ele conversando com ela, e ela diz assim: estarei novamente no mundo em breves dias, André, onde encontrarei com Laerte. Quem sabe quem é Laerte? O pai do André. Agora eu vou dar o evangelho. Porque eu não levantei o evangelho. Então, o Laerte era o pai, para serviços que o Pai, nosso Pai Celestial, nos confiar. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam. Quem eram essas mulheres? O pai do André era casado aqui na terra e tinha mais duas mulheres. Duas mulheres serviam ele para sexo. Tá? E o dia que ele desencarnou, pela afinidade, ele foi para o umbral e ficou mais de 12 anos no umbral, preso a essas irmãs. Aí o André fala: mas mãe do céu, mas como essas infelizes ainda o perseguem? Não o abandonaram, não chamam-as de infelizes, André, são nossas irmãs. São nossas irmãs. Olha só que espírito extraordinário a mãe do André. E o que é feito dessas mulheres? O que vai acontecer com elas? André, o meu plano é este: vou renascer e vou trazer todos para o meu regaço materno. Mãe, mas como? A senhora vai fazer isso? Sim, André, não se pode apagar fogo com petróleo. Não se pode apagar. Então eu vou recebê-los todos no meu regaço materno para auxiliá-los, porque eu os amo. Gente do céu, dá para acreditar num trem desse? Aquelas que te atrapalharam a encarnação, ainda você reencarna para recebê-las como filhas. Vamos lá. Jamais te esqueças que o lar é uma bênção de Deus aqui na terra. Lógico que é uma bênção. Por quê? Porque nós já saímos de lá com programação completinha de reencarne. Vai renascer no dia tal, vai casar no dia tal, vai receber os filhos, e
vai ter isso, vai trabalhar com isso, vai ser assim, 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 assado. E aí, junto com essa programação, Deus coloca uma outra coisa na nossa vida. Pergunta 843. Agora é muito para falar, né? É muito, né? Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio? Pergunta de Kardec. Sim, tem. Tem o livre-arbítrio de pensar e de agir, de fazer. Tá bom? E aí então a gente reencarna com o livre-arbítrio. Por isso que você vê tanto homem que arruma 2, 3, 4, 5 mulheres depois da preguiça. Porque ele tem o livre-arbítrio e um desejo incontrolável de sexo. Porque uma mulher só tá bom demais, gente. Se você quer 2 sobras para achar. Olha lá, pesquisando, nós encontramos uma coisa muito importante. Não nos esqueçamos, diz a pesquisa, que ao renascermos, trazemos nossas lembranças armazenadas em nosso perispírito. O que é nosso é nosso. É nosso, nós plantamos. E hoje nós estamos aqui colhendo ou recebendo a plantação. Então, essas lembranças ficam armazenadas no nosso perispírito, representando impulsos bons ou maus. É de cada um, tá? E que se revelam a cada passo na vida presente. Olha, toda vez que você vai fazer algo, se é coisa de ruim, já está gravado dentro do teu perispírito. Só está recebendo uma força a mais para executar. E se for coisas boas, da mesma forma, tá bom? Usando, obviamente, o livre-arbítrio. Bom, então está impresso na nossa consciência. Um acontecimento idêntico àquele do passado revela agora no presente. Uma frase, um gesto, uma palavra apenas constitui o rastilho de pólvora para provocar a explosão de uma lembrança do passado. Um clarão súbito ilumina o acontecimento e aflora como um quadro vivo, produzindo a mesma reação antiga, a mesma. Nesse instante, em segundos, freamos o que vamos fazer ou fazemos. Vou dar um exemplo para você, bem simples, bem clássico, para você entender o que é este acontecimento do presente, ligado ao passado. Uma coisa boa. Você, na encarnação passada, teve um gato. E este gato viveu 15 anos com a sua família. E onde você ia na tua casa, o gato vinha e passava o rabo na tua perna. Quando você levantava de manhã, o gato já estava na porta do teu quarto. Você se levantava, ia lá na geladeira, pegava o pires, colocava o pires lá e abria um saquinho de leite. Naquele tempo não era saquinho, era garrafa. A garrafa de leite e colocava no pires, tá bom? E colocava um pedacinho de pão com manteiga ali, o gato comia e pronto, boca, passou o dia. Você fez isso durante 15 anos da tua vida. Nesta encarnação, você vai ao supermercado comprar algumas coisas que a esposa pediu, compra uma caixinha de Tetra Pak de leite, tá bom? Compra 4 pães fresquinhos que saiu na hora e compra mais alguma coisa e está trazendo, saiu no caixa e está passando. Quando você sai do supermercado, vem um gatinho e ele vem e começa a miar, e vem pro teu pé, e vem pro teu pé, e vem pro teu pé. Você tem pão e você tem leite. O que disparou no teu inconsciente profundo? O gatinho da lembrança do seu gato de 15 anos. Aí você fala, puxa, mas se tivesse um pires aqui, eu colocaria um leitinho para esse gato e daria um pedacinho de pão para ele. Entendeu? Não é simples entender essa passagem? Não é simples? O mesmo gatinho do passado agora disparando para que você faça a mesma coisa que você fez durante um longo período. Bom, é importante reconhecer que as forças poderosas nos encaminham para o lado daqueles junto dos quais temos necessidade de reconciliação. A vida nos coloca frente a frente às pessoas que
temos que nos reconciliar. Eis aí a mensagem do Cristo: reconcilia-te o mais rápido com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Essa é a mensagem do Cristo. Por quê? Porque a vida nos empurra para certas situações. Você vai falar assim: nossa senhora, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu parente falou que não era para eu casar com ela. Todo mundo foi contra. Até na hora ali, antes de ir para a igreja, todo mundo, a unanimidade: não casa que você vai ter problema, não casa. E olha, parecia que tinha uma venda na minha frente, e eu não via nada dos defeitos dela. Nada, não sabia nem que ela tinha chulé. Não sabia disso. E vice-versa, viu? E vice-versa, tá bom? E aí então, a vida nos impulsiona. Para quê? Para que possamos passar pela prova da reconciliação. Viemos aqui para apenas 3 coisas nesse planeta Terra. Apenas 3. Primeiro, para expiar os nossos erros passados. Depois, como prova, uma encarnação como prova ou missão. Você aí está enquadrado numa delas, e eu da mesma forma. Tá bom? Expiação, prova ou missão. Quantos missionários tem aqui nessa casa espírita? Tem vários, a gente não sabe. E aí então é por isso que quando você não se reconciliou direito com a tua esposa, com a tua sogra, eu costumo dizer: gente, não vale nem, pelo amor de Deus. Você, homem, na próxima encarnação, vai se casar com a tua sogra. É para acabar com o Piqui de Goiás, né? E vai acabar mesmo. Porque você vai ter que reencarnar e se casar com a tua sogra e receber a tua esposa como filha. Porque aí a coisa vai mudar. Porque já de um jeito que dá certo, volta de outro jeito. Tá bom? Bom, então vamos a outra explicação. Todos nós temos defeitos a serem corrigidos. Todos nós. Tá? Nós viemos aqui para corrigir os nossos defeitos, os nossos parceiros de encarnação. Vamos voltar ao nosso lado. O pai do André Luiz vivia com a esposa, os filhos, e tinha as 2 companheiras. Tá? Desencarnou, foi para o Brau. A mãe do André Luiz vai receber ele como marido novamente e vai receber as 2 meninas como filhos. Vamos? Sim ou não? Sim. Tá claro? Bom, aí o pai do André Luiz, as meninas começam a crescer. E dentro dele tem o quê? Um clarão súbito ilumina o acontecimento e ele aflora como um quadro vivo, produzindo a mesma reação antiga. Está dentro dele o quê, Jora? Mora no inconsciente profundo o quê? A esposa, amiga, companheira de outrora. E as meninas reencarnadas agora, o que são? São filhas. Mas as meninas vão crescendo. As meninas vão crescendo. A esposa, dedicada, companheira, fiel, igual Lívia e Públio Lentulus. Tá? Da mesma forma. E eis então, um belo dia, o pai do André. Isso aqui é um exemplo, né, gente? Isso aqui é um exemplo. Não estou generalizando. Não é assim que se acontecem as coisas. Existe 1001 formas de desencarnar. Até com uma taça de champanhe no bolso. Existe 1001 formas de se acontecer as coisas. Isso é um exemplo que eu lhes passo para você entender como funciona a dinâmica da vida. Tá? Como se funciona o gatilho do nosso passado. Então o pai do André não tem religião, não gosta, não vai, a mãe é religiosa, a mãe leva as meninas para a escola, a mãe corrige tarefa, a mãe passa a roupa para fora e lava a roupa para fora, e aquela coisa que você já conhece, tá? Se esforça ao máximo, a pessoa que vai na religião, não perde um trabalho mediúnico, é espírita, devotada, enfim.
é uma criatura, é um anjo de criatura, igual você conhece muita gente aí. Mas o pai do André Luiz, exemplo, gente, é exemplo, não gosta de espiritismo, não gosta da religiosidade, o negócio dele é as outras coisas, tá? Coisas que estão gravadas no íntimo dele, e que ele não conseguiu gerenciar, administrar, tirar fora do conceito dele de vida. Então as meninas estão crescendo. Um belo dia, a obsessão sabe perfeitamente de onde ele veio. Teu obsessor não sabe de onde você veio? Teu obsessor por acaso não sabe as tuas tendências? Não sabe? Sabe na palma da mão dele. Porque se nós saímos do umbral, alguns ficaram lá, e eles conhecem as nossas mazelas. Não conhecem? Então vamos supor que o pai do André também já foi identificado. E aí a obsessão começa. Hoje, amanhã, depois. Aí ele começa a beber. Gente, mais uma vez eu digo, é um exemplo. Começa a beber, começa a chegar alcoolizado em casa. Um belo dia, ele chega alcoolizado, além do que o corpo resiste, a obsessão, o peso em cima dele. Tá? A esposa foi fazer compra no supermercado e as meninas estão ali de shortinho à disposição dele. O que pode acontecer? Estupro. Você tem visto em todas as cidades, em todos os jornais, na mídia. Você não fica sabendo quando não sai na televisão, ou quando os vizinhos não comentam. Mas uma amiga nossa da Delegacia da Mulher em São José do Rio Preto nos informou que existia, na época que eu pesquisei, 16 casos de estupro só na zona norte de São José do Rio Preto. As mães não falam que tem medo do marido, que é muito agressivo, é muito violento, tem arma em casa, tá? Bate, espanca as crianças. Você viu esses dias em Fernandópolis um caso extraordinário. Gente, nós não estamos falando aqui que nós somos contra, nós somos a favor, que tem que ter preso, tem que ser preso, tem que matar o peão. Nada, absolutamente. É o irmão nosso que apenas se desvirtuou do caminho, como nós podemos nos desvirtuar a qualquer momento dessa vida, dessa encarnação. Todos nós somos passíveis de quedas e erros, diz André Luiz. Todos nós. Vocês entenderam o processo? O processo é esse. O sujeito veio do umbral, nosso caso, a gente já veio complicar de lá para cá. Temos a oportunidade de melhorar e a gente não melhora. Não pega o caminho do bem. Porque a gente está sempre disparando o gatilho da incompreensão, da insensatez, da irresponsabilidade. Tá bom? Então vamos mais um trecho. Você sabe perfeitamente que os espíritos reencarnam pelas afinidades, tá? E muitas vezes você que nasceu num lar de consanguinidade com seu irmão, você tem mais afinidade com um estranho, um vizinho, um primo distante, do que com a própria família, tá bom? Então a gente reencarna para quê? Para reconciliar, para isso. E eles aí então, os laços de afinidade, de consanguinidade e de espirituais. O laço espiritual é aquele que você olha para a pessoa e fala, nossa, parece que eu conheço esse sujeito. E já forma uma amizade e a primeira coisa que ele faz é pedir dinheiro emprestado, você já empresta. Bom, mas vamos exemplificar. Aqui no centro nós estamos em aproximadamente 50 pessoas. Vamos dividir o centro em vários grupos. Esse grupinho aqui foi tirado lá do Vale do Suicídio. Esses três, esse grupinho aqui saiu lá da colônia onde estava a mãe do André, já tem aquela capacidade de amar, e renasce, né, para receber as irmãs no ventre para auxiliar. Aquele grupinho ali de trás são espíritos zombeteiros, estão de porta em porta, na porta do bar, atrapalhando, enchendo o saco de todo mundo. Aquele outro grupinho ali são espíritos agitadores, pseudo-sábios, acham que sabem tudo, mas não sabem nada, gostam de agitar. Aquele outro grupinho de trás lá são políticos,
que gostam de usurpar o salário de todo mundo desse planeta Terra, tá? Não é só no Brasil, nem só em Polônia. Esse grupinho aqui, ele estava perambulando na rua, são espíritos neutros, nem sabia que estava desencarnado e teve que reencarnar. Aquele grupinho ali, aquele grupinho veio do nosso lar. Aquela mulher lá atrás, ela já conquistou o amor. É um espírito magnífico, extraordinário, que veio para auxiliar todo mundo. Veio em missão. Aquela senhora também veio em missão, tá bom? E aí ela vai receber 6 filhinhos nesta encarnação. Um que veio do Vale, outro nosso lar, outro agitador, outro político e o outro pseudo sábio. Só fala, cascateia, fala que vai pagar o cheque e não paga, aquela confusão que você sabe. E é aquela mãezinha devotada, carinhosa, tirou da boca para alimentar os filhos, trabalhou fora, ralou, cortou o ovo em 4 e lavou a frigideira para que os outros filhos não percebessem que ela fez o ovo para os outros. Bom? Então, você entendeu? São essas pessoas que reencarnam e eu estou aí. Agora eu vou te perguntar, de onde veio o teu pai? De onde veio a tua mãe? De onde veio o teu marido? De onde veio o teu cunhado? Esse não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe, né? De onde veio, né? O cunhado todo mundo sabe. Bom, de onde veio o teu filho? Nesse grupo que a gente dividiu a casa. De onde veio o teu filho? De onde veio o outro filho? Entendeu? Entendeu como é difícil? O planejamento da encarnação não é difícil? Gente do céu, Deus nos acuda. É muito complicado. Bom, na casa espírita também deve ser uma família. Aliás, é uma delícia ser espírita, gente. É bom demais ser espírita dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita. Gente, o Diogo me beijou, o Chibiri me beijou, é o Igor, né? Iago me deu um abraço gostoso, gente, que vontade de ficar abraçado com esse povo. Mas como é bom ser espírita dentro da casa espírita. É uma delícia. É uma delícia. Mas eu quero ver ser espírita dentro de casa. Lá fora então não vou nem falar. Nem falar. Às vezes eu termino de fazer a palestra e o marido está doido, desesperado para ir embora, e puxa a esposa, e puxa os filhos rapidinho, porque a seleção joga hoje, o Corinthians joga hoje, estão preocupados com futebol, estão preocupados com um ser espiritual, estão preocupados com ter, com possuir, tá? Possuir é passageiro, o ser é eterno. Aí eu dou partida no carro e eu fico prestando atenção, ou quando não, chego antes, né? Chego antes, igual eu fiz ali, dou uma revisadinha na minha palestra, dou uma olhada, e cumprimento um, cumprimento outro, e fico olhando. E o marido sai então. A palestra serviu para você. Bom, e você, seu danadinho, pega a orelha do menino. Para de bater a porta do carro, não paguei ainda a quarta prestação de 60 que tem. Gente, estão preocupados com bater porta de carro. Estão preocupados que a palestra foi para ela. Gente do céu, eu saio de São José do Rio Preto para fazer a palestra para ela? Ô Diogo, pelo amor de Deus, eu não faço isso. A palestra antes é para eu. E a Sônia está aí, a minha testemunha. Gente, se eu não falar e não fazer o que eu estou fazendo, ela está aí. Você já pensou se ela... nós estamos brigados, faz 3 semanas que a gente não se conversa e ela veio só para me acompanhar. Você já pensou num ímpeto de obsessão que os espíritos tarracam o indivíduo até dentro do centro espírita?
família, de esposa adorável, disso, daquilo, o obsessor taraca mesmo de vez, e ela levanta e fala, igual sábado, ela, um orador que sempre vem aqui, tá? E a esposa dele, nós fomos comer um peixe lá no Aquiles, e a Sônia testemunha, eu não sabia o que eu fazia, uma moça veio nos servir, e aí, lá é piapara e com queijo por cima, gente, uma delícia, é muito bom. E aí, a moça veio nos servir, olhou bem para o sujeito assim, falou, eu conheço o senhor é orador espírita, né? Aí eu frequento tal centro, assim, assado. Aí, olha, coincidentemente eu vou segunda-feira lá nesse centro espírita. Ah, então eu vou estar lá, eu ver o senhor. A esposa olhou bem para a moça e falou a seguinte frase, olha, se fosse eu, não voltaria nunca mais na minha vida lá. E o medo de encontrar aquela moça? A esposa do indivíduo respondeu assim, tudo que ele fala na palestra não pratica não. A moça olhou para a nossa amiga, companheira, e falou, nossa, mas a senhora está ácida, hein? Ácida? Vai lá conviver com o indivíduo. Vai lá aguentar o mau hálito, o chulé dele, as neuroses dele, vai lá. Tá bom? Gente, não justifica ela falar isso para as pessoas. Eu jamais faria isso. Jamais. Isso, gente, isso é uma falta de respeito com o companheiro que tem os mesmos defeitos que a gente, muito grande. De mais a mais, eles são espíritas há muito mais tempo que eu, não fazem o culto do Evangelho no lar, eu faço há 27 anos, não faço, tá certo? E de mais a mais, o Cristo falou uma coisa muito interessante para nós, com relação à trave e o cisco no olho. Então, o nosso olho tem uma trave, e a gente está tentando colocar a trave no olho do outro. Tá certo? Gente, eu acho que não é por aí. Nós temos defeitos? Sim, vamos corrigir, vamos nos auxiliar, vamos pedir auxílio para a companheira. Se a companheira não está, pede auxílio para as placas, para os universitários. Tá bom? Gente, então agora vamos falar a respeito um pouquinho mais da família. Ser espírita aqui nesta família é muito bom na família espírita, não é? Vamos tentar ser espírita lá na nossa casa. Em épocas de internet, em épocas de balada, em portas de faculdade, músicas que só falam de cerveja, mulher e camaro amarelo, não é? Balada, funk que incentiva a droga, a violência contra as mulheres, contra grupos, né, de homossexuais, contra a polícia, e a gente tem visto muito funk falando mal da polícia. Gente, todas as profissões têm a banda podre, não tem? Até espírita que dá cheque sem fundo tem, não é? Então, gente, em épocas de crises emocionais, crises de neurose que a humanidade está passando por causa dessa transição aí, precisamos ter muito cuidado com os nossos filhos, com a nossa família. Olha, o mundo necessita de famílias felizes. Você quer ver a família do vizinho feliz e não quer ver a tua? Então nós precisamos plantar dentro da nossa casa e transformar a nossa família. E essas coisas têm destruído as famílias. Eu tenho uma ex-cunhada que ela tem uma lanchonete em frente a Unirp, em São José do Rio Preto. Gente, não podemos generalizar. Não são todos os pais que pagam a faculdade para o filho e o filho fica bebendo cerveja na porta da faculdade. Eu não estou falando isso, eu nem vim aqui falar disso. Nem vim, tá? Mas são exemplos que você vê direto. E ela disse esses dias para eu e a Sônia, lá no Carrefour, que a gente foi comprar uns vasos, e ela falou assim, você precisava ir, Zezinho, e ficar comigo um dia dentro da lanchonete. Você vê o que é que se passa na porta de uma faculdade. Gente, eu não preciso nem ir. Ela me falou. Eu não quero me chatear, não é? Como pai, não quero. Então, gente,
As famílias estão sendo destruídas pela internet. A internet é a maior bênção, um dos maiores inventos do ser humano, quando usada para o bem. Não é? Para fazer uma pesquisa, hoje em dia, para escrever um livro, você vai arquivando assunto por assunto, de repente você entra naquela pasta, você acha tudo. Kardec, quando codificou o Espiritismo, ele tinha 50 cadernos. 50! Imagina o Espírito falou tal coisa no caderno número 15. Como que ele ia lembrar que estava lá aquela pergunta que ele fez no caderno 15? Gente, foi muito difícil. Precisava ser muito capacitado, ter uma memória extraordinária. E ele fez. Tá? Hoje é muito simples. Gente, pessoal que usa internet, eu não uso internet, só uso para trabalhar, lá para ver a respeito de livro, pronto, acabou. Mas muito cuidado, tá? Nós vimos uma reportagem no Diário da Região que nos deixou estarrecidos. Um repórter entrou num site de conversação aí, como chama os jovens, bate-papo, e ele se colocou como jovem, como criança de 10 anos, que estudava na escola tal, e foi passando informação uma atrás da outra, e aí os antenados pedófilos ficam grampeando as informações, e aí grampeou a informação de uma suposta menina, e era um repórter. Você sabe o que aconteceu? Ele se passando como uma menina, uma criança, foi na porta da escola e fotografou, tá? O sujeito tinha a moto placa tal, o carro placa tal que o cara deu, a placa, a roupa que ele estava, e ele era um bebezão de 27, 28 anos, atrás de uma criança de 10 anos de idade. Vocês viram isso no jornal? Gente, isso é de estarrecer qualquer pai. Como que pode um pai fiscalizar uma criança? Eu fui fazer uma palestra em Potirendaba, ao sair da cidade, paramos para tomar um lanche, estava passando aquela droga daquela novela que terminou, que aquela moça matou não sei quem, que eu não quero saber, pelo amor de Deus, não me fale, tá bom? Aquela Carminha, uma criança de uns 7, 8 aninhos, birra, querendo assistir a Carminha. E antes de começar a novela, passou bem grande na tela, uma televisão desse tamanho. O que passou lá no rodapé? Programação proibida para menores de 12 anos. E o papai tomando cerveja, a mamãe comendo um lanchinho ali, deixando toda essa situação. Gente, é um potencial no crime no futuro. Gente, e se aquela criança é uma dessas que eu citei aqui, ela já não traz o gatilho dentro dela, Diora? Traz, e na hora ela vai disparar o gatilho. Do mesmo jeito que dispara o gatilho, do bem, do amor. Tá bom? Gente, para estarrecer, eu entrei no site do Ministério da Saúde e encontrei isso aqui, ó. Jovens de 19 a 25 anos de idade, só nas estradas paulistas saltou de 2.396 em 2010 para 5.478 acidentes envolvendo jovens em 2010 para 2011. Não tem estatística, porque o governo não quer colocar de propósito, tá? Em 2012 não tem estatística. Bom, se aumentou de 10 para 11 em 128%, você imagina quanto aumentou. Porque o consumo de cerveja aumentou assustadoramente, não mais nos homens. Nas mulheres. Gravidez na adolescência, para quem tem pai aí, vai ficar arrepiado agora. Gravidez na adolescência, está lá no Ministério da Saúde, você clica lá e entra,
vai pesquisar. Em 2009 a pesquisa, 444.056 meninas grávidas de 10 a 19 anos. Menina, é você. De 10 aos 19 anos. Não é. Não, aquela menina lá atrás. Quantos anos a menina tem? 18? Você está na lista. De 10 aos 19. Em 2010, aliás, desculpe, em 2009, é essa pesquisa. Em 2012, será que diminuiu? Diminuiu a pesquisa? Vamos continuar a pesquisa? A cada 18 minutos, na hora que eu estou falando aqui, já nasceu um e mais meio. A cada 18 minutos nasce um bebê de uma mãe de 10 aos 14 anos. Pelo Brasil afora, não é em Polônia. Aqui não tem esses problemas. Outra pesquisa que tem lá, de uma psicopedagoga da USP, foi entrevistada no Jornal da Band, com relação aos professores ameaçados. Na Semana dos Professores, passou uma reportagem na Band, todos os dias, aliás, passa toda semana, né? Uma reportagem de algum assunto, e aí então passou na Band. E aí uma psicopedagoga, doutora, pesquisadora da USP em São Paulo, disse a seguinte coisa, que se uma menina com 14 anos de idade for BV, ela vai ser discriminada. BV. BV. É teu. Boca Verde? Parabéns pra você. Se ela for BV, ela vai ser discriminada. Gente, com 14 anos, segundo a pesquisa, uma menina não pode ser mais boca virgem. Olha o que colocaram na cabeça das crianças. 14 anos. Pesquisador, tá? O Jornal da Band também apresentou que 96% dos professores já foram ameaçados física e moralmente. 96%. 47% dos professores já tiraram licença em função do estresse emocional pelo trabalho. Você ouviu? 47%, tá? Nossas crianças estão passando dos limites, disse um professor. Elas batem nas outras crianças, rasgam os cadernos, roubam materiais dos outros, riscam os carros dos professores, dão risada dos policiais que ficam na saída das escolas, dão risada dos policiais que ficam na saída das escolas. Preste atenção, tá? Elas levam para a escola faca, espada, droga, arma e todo tipo de coisa, menos a vontade de estudar. Nesta mesma reportagem, o professor falou que tinha passado a tarefa e foi corrigir a tarefa. E um aluno não fez a tarefa. E ele perguntou por quê. E aí o aluno já foi agressivo com o professor, porque ficou na internet até de madrugada, no bate-papo com os amigos, no Facebook e coisa e tal. E aí o professor também chateou. Você está aqui para estudar, você não está aqui para ficar na internet. Você tem que pensar no teu futuro. O menino deu uma de galo. E aí então arrepiou por cima do professor, pegou o vaso de cima da mesa e mandou na cabeça. E o professor se desviou, o vaso explodiu na parede. Foi todo mundo para a diretoria, chamou-se o pai e a mãe. No outro dia, a mamãe veio. A mamãe veio. E após se colocar nas situações, colocou outros jovens também como testemunha. E, para alegria de todos nós que estamos aqui, a mamãe disse para o filhinho, após a conversa, a reunião: filhinho querido da mamãe, não pode fazer isso, filhinho, com o professor.
deu um beijo na cabeça do filhinho e foram abraçadinhos para casa. Será que isso acontece só na reportagem? Será? Bom, ainda nesta reportagem, falou uma psicopedagoga que na atualidade tem uma síndrome gravíssima, chamada síndrome da princesinha e a síndrome do reizinho. O que é isso? Aí então ela explicou. Bom, quando a criança está ainda na fase, que o papai e a mamãe olham para ela e falam: é a minha princesinha, é a princesinha do papai, é a princesinha do titio, da família, de todo mundo. E ela vai crescendo, e o tempo vai passando, e continua sendo a princesinha. E a melhor festa dela, o reizinho da mesma forma. Tá? A melhor festa dela, quando completa 15 anos, é festa para roubar mesmo, tá? Quando completa 18 anos, dá o carro novo, paga a melhor escola, manda para Disneylândia, isso, tudo bom e do melhor. E ela continua sendo a princesinha, e ele continua sendo o reizinho da família, porque esqueceram da responsabilidade, esqueceram do trabalho, esqueceram que tem que comer ovo frito, ralar, tem que estudar de dia e trabalhar de noite, ou trabalhar de noite, estudar de dia. A vida é uma luta. E aí então esqueceram de falar isso para a criança. E a criança hoje é um adulto que não sabe conviver na sociedade, não sabe. Ela é a princesinha e nós somos a ralé, os súditos que ela tem que pisar, e o reizinho da mesma forma. O reizinho é esse quando estão fazendo passeata lá numa cidade, não me lembro qual, é aquele reizinho que pegou o carro, uma passeata de bicicleta, e atropelou uns 50, e ele quer passar, etc e tal. É aquele reizinho que tem um Porsche maravilhoso, filho de um fulano, no Rio de Janeiro, ele atropela quem ele quer, e na outra semana ele está com outro carro lindo, maravilhoso, chamado Porsche ou Ferrari. Gente, é esse reizinho, tá bom? Que não façamos dos nossos filhos um reizinho, e muito menos da nossa esposa. Nós temos que tratar a nossa esposa com amor, com carinho, com respeito, não pagar o carnê dela, que se vira para pagar o carnê. Dá logo o cartão de crédito para ela não fazer carnê. Gente, nós fomos treinados no mundo espiritual para exercitarmos o amor, somente o amor. E a vida nos colocou frente às principais criaturas e precisamos aprender a amar. Que este amor, que esta tolerância, que essa resignação, que esse carinho que vocês têm com as pessoas aqui da casa espírita possam ser levadas também para os vossos lares. E não chegar lá em casa e dizer: puxa vida, você perdeu uma grande palestra, ele falou para você, pena que você não estava lá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Meu carinho, meu abraço. Fiquem todos com Deus. E agora a gente vai voltar para a